Agora eu vou contar para vocês um pouco mais sobre como eu me tornei um expert em tecnologia para o mercado imobiliário. Eu sou corretor de imóveis há alguns anos, um pouco mais de 10 anos, e naquela época eu queria me destacar, eu queria vender mais. Por isso, veio o meu interesse em começar a aprender sobre todas as principais tecnologias que existem atualmente para o mercado imobiliário e como aplicar elas na prática. Com isso, eu tive a minha própria imobiliária por um período de 3 anos, onde eu apliquei na prática todos os processos, técnicas de criação dessas mídias, configuração, upload e divulgação. Então agora eu vou estar mostrando para vocês alguns trabalhos que eu já realizei nesse período. Em primeiro lugar, eu vou passar aqui por algumas fotos profissionais. Então, no caso, essas fotos que eu vou mostrar para vocês foram feitas de uma casa no Lago Norte, aqui em Brasília. Quando a gente fala aqui de fotos profissionais, eu tenho aqui alguns exemplos, das fotos que eu tirei dessa casa. Então, as fotos ficaram bem legais, elas foram feitas com uma câmera semi-profissional e o auxílio de um tripé. Depois passaram por alguns ajustes finos, onde foi realizado o ajuste de cores na imagem para ela ficar bem balanceada. Foi acrescentada a marca d'água, bem transparentezinha, e a logomarca por cima de cada uma das imagens. Eu não vou passar todas para o nosso vídeo, para o nosso aulão não ficar muito extenso e acabar aí demorando mais do que deveria para a gente poder passar todo esse conhecimento que eu tenho para passar para vocês. Na sequência, um outro exemplo que eu tenho para mostrar é o de um vídeo profissional que foi criado por meio de um gimbal e um celular com qualidade de imagem, com resolução de 1080p. Então, o trabalho final acabou ficando mais ou menos desse jeito. Ele é um vídeo profissional que foi feito de um flat no edifício Cullinan, aqui em Brasília, em 2019. Outro trabalho que já foi realizado também foi um vídeo aéreo, certo? Onde foi utilizado um drone para estar criando imagens aéreas. Todos os equipamentos que eu estou exemplificando aqui, eu tenho eles, eu realizei um investimento e aprendi a mexer. Eu já atuo com isso há alguns anos e nesse período inteiro eu tive a oportunidade de estar aperfeiçoando cada vez mais os processos não só de criação, mas também de edição e de publicação de todas essas mídias. Então os vídeos aéreos foram feitos com um drone chamado Spark, que está aqui comigo. Mais para frente eu vou mostrar ele e vou falar com um pouco mais de detalhes sobre cada uma dessas tecnologias. No nosso próximo trabalho, o que eu tenho para mostrar para vocês é um tour virtual, também realizado no edifício Cullinan. Então, como que ficou esse nosso tour virtual? Vamos lá. Com a qual a gente consegue caminhar por imóveis e passar por dentro de ambientes sem a necessidade de estar dentro dele fisicamente ou de ter um óculos de realidade virtual. Então você consegue mexer a foto para cima, para baixo, olhar teto, chão, olhar atrás, olhar na frente e clicando na setinha, você consegue caminhar por dentro dele. Isso serve para dar uma noção muito mais realista de como o imóvel é de fato, quais são as qualidades, quais são os defeitos dele. Então uma outra coisa que a gente pode fazer também é dar zoom, tirar zoom e prosseguir conhecendo os ambientes do nosso imóvel. Na sequência, algumas tecnologias voltadas para a criação de vídeos 360 e vídeos em realidade virtual. Tudo isso upado aqui na nossa plataforma YouTube. Então, como que ele funciona na prática? Ele é um vídeo que você pode dar play, mas que você pausando ele ou durante o próprio vídeo, ele permite você arrastar a tela e visualizar 360 graus do imóvel. Então, mesmo com ele rodando, você consegue mexer ou você consegue pausar ele para ver com um pouco mais de calma todos os detalhes. Então, essas mídias todas são criadas com alta resolução em 4K, certo? E ficam aí disponíveis para serem usados pelos clientes. Um outro trabalho que foi realizado no ano de 2021, ano passado, foi a criação de um cartão em realidade aumentada. Então, mais para frente eu vou deixar vocês usarem esse cartão, verem como ele funciona de fato.
né? E o que ele faz na prática. Então, esse cartão em realidade aumentada em específico, como que ele funciona? Quando você lê esse QR Code, aceita as permissões e aponta para ele de novo, ele projeta na tela esse vídeo, ele ganha vida, fica colorido e eu começo a falar, e ele também projeta na tela alguns botões que você pode clicar e acessar o site pessoal, o WhatsApp ou outros links que vão para fora da mídia. Mais um trabalho que foi realizado nesse período inteiro, esse já foi desse ano, foi a logo 3D. Então a logo 3D também vai ser mostrada um pouco mais para frente em detalhes, e ela serve para destacar o seu negócio por meio de uma logo interativa, onde você consegue estar colocando zoom, tirando o zoom, vendo o reflexo da logo, girando ela em qualquer posição e deixando ela bem atraente, além da possibilidade de ser aplicada em diversas plataformas. Nesse aulão de hoje, pessoal, nós vamos responder algumas perguntas sobre as tecnologias que nós vamos falar. Quais são os principais objetivos de um corretor ou imobiliário? Quais são os principais tipos de tecnologias para o mercado imobiliário? Quais são as principais tecnologias para o mercado imobiliário atualmente? Quais são as vantagens de usar cada uma delas? O que cada uma delas faz na prática? O que é preciso para usar cada uma delas? Quais exemplos dessas tecnologias existem atualmente? E quais delas podem se transformar em uma nova fonte de renda extra ou em novas fontes de renda extra? Respondendo aí a nossa primeira pergunta: quais são os principais objetivos de um corretor ou uma imobiliária? De um modo geral, corretores imobiliários têm como os principais objetivos atender melhor o cliente, vender em menos tempo, vender mais, atrair mais clientes, captar mais imóveis e faturar mais. Por isso, hoje vamos conhecer algumas tecnologias que vão nos ajudar a alcançar estes objetivos. Então, quais são os tipos e grupos de tecnologia para o mercado imobiliário? As tecnologias que nós vamos falar aqui hoje se dividem em dois grupos, hardware e software. Mas, Carlos, o que é hardware e o que é software? Pessoal, software é o que a gente xinga e hardware é o que a gente chuta. Ou seja, essa analogia ajuda aí a gente a entender que o software ele não é físico, certo? Ele está sempre no ambiente digital. Então, quando ele trava, quando ele dá problema, é aquele que a gente xinga. Já o hardware é aquele que quando dá problema, a gente chuta, porque ele é a máquina física, é aquele que a gente pode realmente ter uma interação física com ela. Então, o equipamento em si. Quem aí já tinha ouvido falar dessa distinção aí de hardware e software? Alguém já tinha ouvido falar essa do software é o que a gente xinga e hardware é o que a gente chuta? Manda um comentário aí para mim no grupo. Prosseguindo, a gente entra agora nos nossos grupos de tecnologias. Então, quais são os tipos de grupos de tecnologia para o mercado imobiliário? As tecnologias que vamos falar aqui hoje se dividem em 3 grupos, então essa é uma forma de simplificar o entendimento da aplicação de cada uma delas. Esses 3 grupos são tecnologias básicas, que são as de uso frequente no dia a dia, tecnologias intermediárias, que são de uso esporádico, e tecnologias avançadas, que se tornam vantagens competitivas. Então são aquelas que realmente diferenciam o corretor imobiliário que utilizam ele. Respondendo a nossa terceira pergunta, quais são as principais tecnologias para o mercado imobiliário atualmente? Entrando agora um pouco mais na parte prática em si, nós entramos aí nas tecnologias básicas, que são e-mail, WhatsApp, câmera de celular, planilhas, Trello, redes sociais e outras. Nas tecnologias intermediárias, o que nós vamos ver hoje são assinaturas digitais, vídeo com celular, gimbal, né? No caso são os vídeos com gimbal, vídeos aéreos com drone, câmera semi-profissional, tripé, site oficial, ou, né, no caso do site, ou é o seu site pessoal ou é o site da sua imobiliária, portais imobiliários e outras. Já nas tecnologias avançadas, que é o que realmente vai interessar para a gente aqui hoje, é o que a gente vai ver quando a gente fala de realidade virtual,
óculos VR para você poder consumir as mídias em realidade virtual, o tour virtual, as câmeras 360, a realidade aumentada, o cartão virtual em PDF ou em realidade aumentada, os documentos personalizados, as logos 3D, os hologramas e outras tecnologias. Contudo, pessoal, essas que foram listadas aqui são as que a gente vai tratar hoje, certo? Existem outras? Sim, existem várias outras, mas hoje a gente vai falar dessas para nossa aula não ficar muito extensa e eu conseguir de fato contribuir com conhecimentos úteis para você, com você. Entrando nas nossas tecnologias em si. Pessoal, as tecnologias de nível básico eu vou passar um pouquinho mais rápido, tá? Porque a maioria das pessoas aqui já conhecem elas, já sabem mais ou menos como que funciona. Então não tem necessidade da gente estar aprofundando, tá? Então vamos lá. Quais são as vantagens de usar o e-mail, nossa primeira tecnologia? As vantagens de usar o e-mail são que ele é de fácil acesso, ele é de uso comum, a ferramenta é uma ferramenta oficial de pessoas e empresas, tem espaço para armazenamento gratuito e é de rápido acesso. O que os e-mails fazem na prática? Eles fazem envio, recebimento, organização e armazenamento de textos, arquivos e mídias. O que é preciso para usar um e-mail? Para você usar um e-mail é preciso um computador ou celular, acesso à internet e criar uma conta de e-mail. Quais exemplos dessas tecnologias existem atualmente? Então, quando nós falamos de e-mail, alguns grandes nomes aí são o Gmail, o Outlook, o AOL Email, Yahoo Email ou sistemas de web email, que são aqueles que permitem nós termos e-mails personalizados, ou seja, o meu nome, né? O exemplo, contato@nomedaminhaempresa.com ou contato@nomedaminhaempresa.com.br. Esses são os sistemas de web e-mail. Próxima tecnologia é o WhatsApp. Então, quais são as vantagens de usar o WhatsApp? O acesso ao WhatsApp é instantâneo, tem um grande número de usuários, o layout é simples e intuitivo. O que faz na prática? O WhatsApp, na prática, faz envio, recebimento, organização de textos, arquivos e mídias. O que é preciso para usar o WhatsApp? Um celular com chip, com número e acesso à internet. Quais são alguns exemplos dessa tecnologia? Então, como exemplo, hoje nós temos aí o WhatsApp Web, que é aquele que a gente acessa direto pelo navegador do nosso computador, e o WhatsApp Business, que tem um foco um pouco maior aí na área de negócios. Agora, câmera de celular. Fala aí, pessoal. Quem passa um dia sem usar a câmera de celular? Comenta aí no chat para mim. Compartilha comigo. É isso aí, pessoal. Realmente, câmera de celular é uma das tecnologias que nós mais usamos hoje em dia. Então, quais são as vantagens de usar? Elas são pequenas, ocupam pouco espaço físico, né? São acopladas a um smartphone. Quase todo mundo tem uma. Rápido acesso à câmera, então basta você pegar o celular, arrastar ali a sua tela e clicar no ícone que você abre ela para usar. Ela tem configurações e ajustes de imagem automático, é de fácil armazenamento das mídias, então tudo já fica guardado ali dela para fácil transferência ou compartilhamento, e é de fácil compartilhamento de mídias. O que faz na prática? Ela tira fotos, grava vídeos, armazena, compartilha e permite a edição das mídias. O que é preciso para usar? Para usar, você só precisa ter um celular com uma boa câmera e os softwares que forem úteis para você nesse processo. Quais são alguns exemplos das tecnologias que existem atualmente? Então, os exemplos são muitos, né? Não dá nem para a gente listar. Praticamente todos os celulares hoje em dia têm câmera e o que a gente considera aí como câmeras minimamente interessantes para a criação das nossas mídias profissionais são as câmeras que têm uma resolução mínima aí de 1080p. Abaixo disso, as mídias já tendem a não ficar com a qualidade que talvez a gente gostaria para impressionar o nosso cliente. Nossa próxima tecnologia são as planilhas. Então, quais são as vantagens de usar planilhas? Elas são de fácil preenchimento e fácil visualização, permite o compartilhamento online e offline. Então, é uma ferramenta extremamente útil aí
para a gente compartilhar informações organizadas no nosso dia a dia. O que faz na prática? Então, na prática, as planilhas normalmente são um Excel, né? Existem outras plataformas, mas de um modo geral a mais comum é o Excel. Então, é basicamente um Excel que serve para controlar prospecções, gastos mensais, contas, fazer fluxo de caixa, fazer DRE e muitas outras coisas. O que é preciso para usar a planilha? Então, para usar a planilha, você precisa de um Gmail para usar ela online na versão web, ou do pacote Office no Windows, né, que você precisa comprar para utilizar de um modo offline, e no caso do Linux você pode optar pelo LibreOffice, que é um software open source que permite criar e editar mídias aí no formato de planilha. Quais são os exemplos de planilhas? Existem centenas de milhares de tipos de planilhas por aí hoje em dia. Então, algumas das principais são os formulários, listas de leads, controle de prospecção, gestão financeira e outros. Trello, pessoal, essa tecnologia aqui é uma tecnologia muito revolucionária e que a maioria das pessoas ainda não sabe como utilizar da melhor forma. Gente, Trello é gratuito e serve para organizar qualquer coisa na sua vida. Então, cogite aí, considere fortemente a possibilidade de em algum momento você vir a usar o Trello para organizar as suas atividades diárias e fazer a gestão do seu negócio, certo? Então, quais são as vantagens do Trello? Ele é um software versátil, de fácil adaptação, de fácil acesso, funciona em várias plataformas, ou seja, você consegue acessar os mesmos quadros no seu celular, no seu computador, em navegadores diferentes, em plataformas diferentes. Ele tem espaço para armazenamento de textos, arquivos e mídias, permite o compartilhamento com outras pessoas e tem compartilhamento com outros softwares, ou seja, ele tem integração com outros softwares. Você consegue, por exemplo, vincular o seu Trello junto com o seu Gmail, você consegue vincular o seu Trello ao seu Telegram. Então, fazendo toda essa interligação entre softwares, você consegue deixar o Trello ainda mais poderoso e dar novas funcionalidades para ele, o que acaba deixando o trabalho do dia a dia ainda mais fácil. O que ele faz na prática? Ele faz organização de rotinas, atividades, tarefas ou processos de forma simples e visual. Então ele permite o upload de arquivos, de mídias como fotos, vídeos, além de dar todas as opções aí de configuração de texto que você precisar. O que você precisa para usar o Trello? Você só precisa de um e-mail para criar uma conta no Trello. Quais exemplos dessas tecnologias existem atualmente? Então, dentro do Trello, a gente consegue criar quadros para gestão de diversas coisas. Quadro para gestão empresarial, para atividades da semana, para gestão de clientes, gestão de publicações, gestão de parceiros, reuniões e outros. Redes sociais, vem aí uma das tecnologias mais importantes da nossa atualidade. A gente usa todo dia, a gente aprende todo dia e todo dia tem novidade. Então é muito importante estar sempre por dentro de como está usando as suas redes sociais da melhor forma. Quais são as vantagens? As contas nelas são gratuitas. O canal de veiculação orgânica também é gratuito, ou seja, a sua conta ela acaba se transformando em um canal de veiculação orgânica. Ela permite impulsionamentos e oferece espaço ilimitado para armazenamento de mídias. Então você pode publicar quantas fotos, vídeos, textos você quiser nas suas redes sociais. O que elas fazem na prática? Elas permitem expor seu produto ou serviço e ter contato direto com o cliente em potencial. Então, pessoal, qual é a diferença aí de veiculação orgânica e anúncios impulsionados? A veiculação orgânica, pessoal, é aquela que é distribuída pela própria plataforma sem a necessidade de você precisar pagar por isso. Então, quando você faz aquela publicação no seu feed do Instagram, por exemplo, que ela aparece lá para X amigos seus, para X% da sua lista de amigos, é o que a gente chama da veiculação orgânica, da distribuição orgânica. Já os anúncios impulsionados são aqueles que a gente paga, cria campanhas, cria grupos de anúncios, cria criativos e paga para chegar até o nosso público desejado, certo? Então, o anúncio impulsionado é aquele que a gente paga e que chega de forma mais rápida e assertiva até o nosso público-alvo. Então, o que você precisa para utilizar uma rede social? Você precisa de um e-mail para realizar o cadastro, acesso à internet,
um smartphone ou um computador, dependendo da rede social. Tem rede social que só funciona no celular, tem rede social que só funciona no computador e tem rede social que funciona nos dois. Quais são alguns exemplos das tecnologias de rede social? Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook, Twitter, TikTok, Tumblr, Pinterest, Reddit e outras. Lembrando, pessoal, que quando a gente fala de presença digital, ou seja, você realmente existir na internet para que as pessoas te encontrem, o que a gente recomenda é que sejam trabalhadas pelo menos 5 redes sociais, que são as 5 principais. Então elas são Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook e Twitter, tá? Se você está começando e quer uma boa estratégia de posicionamento, foca nessas 5, não tenta abranger muitas outras, que isso vai acabar te dando uma visibilidade legal. Nossa próxima tecnologia, pessoal, já é um pouco mais interessante. São as assinaturas digitais. Me conta aí no chat, pessoal. Quem aqui já usou uma assinatura digital? Quem já fechou negócio por meio de um contrato que foi assinado 100% online? Você aí, corretor, você já vendeu algum imóvel com assinatura online? Já alugou algum imóvel com assinatura digital? Então, quais são as vantagens da assinatura digital? Segurança e confiabilidade na plataforma, ou seja, as tecnologias são muito seguras para esse tipo de serviço. Simples criação do documento. A assinatura é extremamente fácil, né? O processo da assinatura em si, ele é muito fácil. Ele é de fácil armazenamento, ou seja, o documento assinado pode ser facilmente baixado e armazenado onde você quiser. E ele tem um processo muito ágil e ainda pode ser feito à distância, que é a principal vantagem. Você não precisa deslocar a pessoa fisicamente, você não precisa autenticar num cartório a sua assinatura, e tudo isso faz com que o processo de compra, de venda, de aluguel, de prestação de serviço, de pesquisa de mercado avançado, de avaliação de imóvel ou qualquer outra coisa que exija uma assinatura seja muito mais rápido e muito mais simples. Então essa tecnologia faz muita diferença. Anota aí, pessoal. Então, o que ela faz na prática? Ela gera um documento oficial, assinado, que garante os interesses das partes envolvidas e tem validade jurídica. Esse é o mais importante, galera. Não é uma mera assinatura, ela tem validade jurídica. O que é preciso para usar? Você precisa ter o documento a ser assinado, né? Então, seu documento já tem que estar redigido. Aí você vai fazer o upload dele na plataforma. Você precisa de um e-mail para cadastrar nessa plataforma e assinar. Depois do término do plano gratuito, dependendo da assinatura do plano da plataforma que você use, você precisa assinar a ferramenta para poder continuar usando. Quais são alguns exemplos dessa tecnologia? Alguns exemplos aí de plataformas que permitem assinaturas digitais, pessoal, são a Contractor, 4D Sign, ClickSign, DocSign, Adobe Sign e outros. Me fala aí, gente. Comenta comigo no chat. Vocês já usaram alguma dessas plataformas? Já ouviram falar de alguma delas? Se sim, coloca aí pra gente no chat o nome dela. Qual que você já usou? A nossa próxima tecnologia é o vídeo com celular gimbal. Então, o que é um gimbal? Gente, gimbal é um estabilizador de imagem. Ou seja, ele serve para aquela sua imagem não ficar tremida, nem balançando no vídeo. Então, ele acaba passando muito mais suavidade, profissionalismo no produto final, né? Então, quais são as vantagens? Imagens estáveis, com qualidade profissional, fácil gravação e fácil edição. O que faz na prática? Agrega valor ao imóvel, estabiliza a imagem, permitindo gravações mais suaves e fluidas, com aspecto profissional, além de acrescentar funções como time-lapse, panorama, movimentos pré-programados. Então você pode, por exemplo, deixar o gimbal lá e mandar a sua câmera fazer uma rota, né, filmando um trecho específico e depois voltar para uma origem, e outros. O que você precisa para usar um gimbal? Para usar o gimbal, você precisa ter um bom celular para gravar o vídeo. Você precisa do equipamento gimbal, de espaço para armazenar os vídeos e um computador para editar os vídeos. Então, galera, deixa eu até mostrar aqui para vocês. Esse aqui é o meu gimbal. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver um antes. Esse gimbal aqui, eu já tenho há alguns anos, já usei ele para fazer vários trabalhos. Vamos ver aqui. É um equipamento aqui que faz toda a diferença na hora de gravar os vídeos, né?
Quais são alguns exemplos desses equipamentos? Então, quando a gente fala de gimbal, nós falamos aí do DJI Osmo Mobile 2, do Moza Mini S, Digitech 3Axis, Z1 Smart X, Rohen Steady X, Feiyutech, Vlog Pocket e outros. Então, pessoal, essas imagens aqui são alguns gimbals reais, tá? Todas essas imagens que aparecem para vocês são os equipamentos que eu tô listando aqui como exemplo. Então, são os equipamentos reais. Esse aqui, ó, é o meu DJI Osmo Mobile 2 que eu acabei de mostrar para vocês. Esse aqui é um equipamento muito bom, segunda geração, tá? Super recomendo. Mas hoje em dia já tem uma versão mais atualizada para quem tiver interesse em estar investindo nessa tecnologia. A nossa próxima tecnologia são os vídeos aéreos com drone. Quais são as vantagens de usar um drone? É de fácil pilotagem. Ela permite voos pré-programados, eles têm piloto automático, ele cria vídeos profissionais e mostra imóveis por um outro ângulo, um ângulo completamente diferente do que a gente conseguiria com outros equipamentos. O que faz na prática? Os vídeos aéreos agregam valor ao imóvel, mostra a área externa do imóvel de forma ampla, além de permitir visualizar detalhes que não seriam possíveis de ver nos vídeos e fotos feitos em terra. O que você precisa para fazer vídeos aéreos? Você precisa do equipamento drone, de um pouco de treino, unidades de armazenamento e um computador para edição das mídias. Aí, pessoal, ó, esse aqui também é um outro brinquedinho, tá? Que eu já tenho há alguns anos aí. Já usei também para fazer alguns trabalhos. Esse drone foi comprado em 2018, olha só. Ele é um Spark, DJI Spark. E já foi usado aí algumas vezes. Agora, quais exemplos de drones que existem por aí, né? Então a gente tem o DJI Spark, que eu acabei de mostrar para vocês, que é um drone que eu tenho, esse branquinho aqui no caso da imagem. Tem também o DJI FPV, que é esse aqui, que ele tem um óculos que transmite em tempo real as imagens do drone. Então você pilota vendo como se você estivesse no drone, né? E é uma tecnologia muito legal. Tem o Parrot Anafi, DJI Mavic 2 Pro, Autel Robotics Evo, Skydio R1 e vários outros. Então essas são aí algumas imagens, alguns exemplos desses drones. Me conta, pessoal, quem que tá atento aí, quem que tá vivo no chat? Alguém já pilotou drone? Já tiveram a oportunidade de pilotar um drone na vida real? É isso aí. Então, continuando, pessoal, nossa próxima tecnologia são as câmeras semi-profissionais. Para você criar fotos e vídeos profissionais, galera, você não precisa ter uma câmera profissional. As câmeras semi-profissionais, elas já dão conta do recado e elas têm uma qualidade muito alta. Então, a câmera profissional, ela realmente é só para quem quer dar um passo além e investir aí um equipamento muito mais robusto, com um preço também bastante salgado, tá? E que vai servir para criar mídias em um nível muito superior. Então, quais são as vantagens aí das câmeras semi-profissionais? Faz fotos com alta resolução, ela cria vídeos com alta resolução, ela tem configurações avançadas e ajustes finos nas fotos. O que faz na prática? Ela permite criar fotos profissionais com alta resolução e riqueza de detalhes. O que você precisa para usar? Você precisa do equipamento, né, da câmera em si, e de um computador para editar as fotos, as imagens, além também da unidade de armazenamento. Quais são alguns exemplos aí dessas câmeras? A gente tem a Canon T3i, Canon T5i, Canon T6i e a Canon 70D. Além disso, a gente tem também as câmeras da Nikon, que são algumas das melhores marcas. Então, a Nikon D3200, Nikon D5300, Nikon D7200 e outros. No meu caso aqui, eu tenho uma câmera semi-profissional da Nikon. Muitos anos também já foi usada para fazer diversos tipos de trabalhos. Beleza, galera? Então fica assim, ó. Câmerazinha aqui, semi-profissional. Nossa próxima tecnologia, pessoal, pode parecer aos olhos de muito uma tecnologia dispensável, mas ela faz muita diferença, principalmente quando a gente fala de criação de mídias com câmera, né? Que nem essa câmera aqui
que eu acabei de mostrar para vocês. Então, quando a gente usa a câmera para criar mídia, faz muita diferença a gente usar um tripé. Então, quais são as vantagens de usar uma câmera profissional? Uma câmera semi-profissional, no caso, né? Ela cria fotos, o tripé ajuda a tirar fotos profissionais, alinhadas e na altura ideal. O que faz na prática? Permite ajustar a altura e todos os ângulos da câmera. O que é preciso para usar? Ter o equipamento tripé e um pouco de treino. Então aqui no meu escritório, pessoal, tenho vários tripés. Se vocês verem ali atrás, tem alguns que são tripés de iluminação. Então no caso não são esse tipo de tripé que a gente está falando aqui, que serve para tirar foto, né? Mas eu tenho esse outro aqui, ó, que é realmente um tripé de foto que eu uso para fazer as mídias aqui dos meus imóveis, tá? Então esse aqui, galera, ó, não sei se dá para ver legal, é um tripé que eu uso no meu dia a dia. Já usei também para fazer vários outros trabalhos. Continuando, galera, aqui a gente tem alguns exemplos de tripés que existem aí no mercado atualmente. Então nós temos o TC 2335 KIF Concept, temos o Tripó P70, tripé Tomate MTG 3018, SA254T3 da KIF Concept e outros. Agora, gente, uma dica legal sobre tripé é o seguinte: a gente tem aí algumas marcas que são um pouco mais conhecidas com relação a tripé, mas de um modo geral, os tripés comprados da China funcionam muito bem, tá? Eles são muito bons e têm um valor muito abaixo dos tripés de marca. A única coisa que você realmente tem que observar nesse tripé para fazer um bom investimento é se ele vai ter aqui os niveladores, tá? Então os que vão mostrar para você se você está na horizontal, na vertical, porque eles fazem realmente a diferença na hora de você ajustar o equipamento. Então, se o seu tripé tiver os niveladores, que tem aquele líquidozinho verde dentro, ele provavelmente é um tripé aí que vai contribuir para os seus trabalhos profissionais. Na sequência, nós temos uma tecnologia muito importante. Essa provavelmente é uma das tecnologias mais importantes e que mais trazem resultados quando aplicados da melhor forma. Então são os sites oficiais. Qual é a vantagem de ter um site oficial? Você aparece no Google. Gente, quando uma pessoa quer comprar um imóvel, quer procurar por um aluguel ou algo do tipo, o primeiro lugar que ela vai é no Google. Na sequência, ela vai nos portais imobiliários. Então, é muito importante para você, corretor imobiliário, dono de imobiliária, que você tenha essa consciência de que o Google é o principal canal de pesquisa de todo mundo, independente do que ela esteja procurando. Então, ele pode ser impulsionado, né? O seu site pode ser impulsionado, ou seja, você pode pagar para que ele apareça para um público-alvo determinado. Ele é totalmente customizável, mostra a cara do seu negócio, permite a criação de qualquer tipo de página. Então, quando a gente fala de páginas, existem diversos tipos de páginas, né? A gente tem as páginas informativas, tem páginas institucionais, a gente tem landing pages, páginas de venda e aí vai. Qualquer tipo de página com qualquer tipo de layout ou sistema, além de permitir todos os formatos de texto, arquivos e mídias. Passa confiança, gera leads e aumenta as vendas. O que faz na prática? Ele mostra você ou sua empresa no Google, passa confiança, gera credibilidade, converte público em leads e leads em clientes, que é o cara que realmente comprou ali da gente, né? O lead, ele é o interessado, já o cliente é o que realmente compra. Agora, o que você precisa para ter um site oficial? Para você ter um site oficial, você precisa contratar os domínios, você precisa contratar o servidor de hospedagem e contratar um desenvolvedor ou agência para criar o seu site. Então aqui na sequência eu peguei 2 exemplos de sites, tá? Quando a gente fala de site, pessoal, existem diversos tipos de sites que a gente pode construir e aplicar com objetivos diferentes. Contudo, para o mercado imobiliário, existem 2 tipos de site que são os que tendem a trazer mais resultados. Então, eles são os sites pessoais, que ele mostra um corretor
ou um profissional em específico, então fala um pouco sobre ele, um pouco sobre o que ele faz, mostra um pouco de alguns trabalhos que ele já realizou, ou o site de imobiliária, certo? O site de imobiliária é aquele que a imobiliária constrói para expor os seus imóveis. Então, ele tem um filtro de pesquisa, ele tem um menu com as informações e ele tem os imóveis dentro dele, parecido com o que um portal imobiliário faz. A diferença de um site imobiliário para um portal imobiliário é que o site imobiliário expõe só os imóveis da própria imobiliária. Já o portal imobiliário, ele é um ambiente online onde corretores imobiliários se cadastram para fazer o upload dos imóveis deles. Então, dentro desse portal imobiliário, ele tem a possibilidade de estar divulgando o seu imóvel para as pessoas que estão acessando. Então, vamos dar uma olhada aqui nos sites. O primeiro site que eu quero mostrar para vocês é um site pessoal, no caso aqui é o meu. Então, ele é um site que fala de mim, da minha pessoa, do meu negócio e um pouco do que eu faço. Então, eu vou passar brevemente aqui com vocês a estrutura do site para vocês entenderem como ele está construído. Então, a primeira coisa que a gente observa aqui no site é o menu inicial, onde tem os botões que, se você clicar, vai levar para as respectivas seções, uma logo flutuante sobre uma capa Hero que tem um vídeo comigo falando no final. Logo abaixo, a gente já tem a minha logo interativa, que a gente consegue segurar, arrastar, girar, né, interagir. Mais para frente eu vou falar mais sobre ela. Na sequência, ele fala um pouco sobre o que eu faço. Então, hoje em dia eu trabalho com gestão empresarial, tecnologia para o mercado imobiliário e marketing digital, além de fazer avaliações de imóveis, pesquisa de mercado avançada e contratos personalizados. Na próxima sessão, a gente tem uma foto minha falando um pouco mais sobre mim, sobre o que eu faço. Então, Carlos Tringuete, especialista em tecnologia e inovação. Embaixo a gente tem uma seção de interesses, então aqui eu falo um pouco sobre o que eu me interesso. Então, eu me interesso por tecnologia, gestão empresarial e negócios. Embaixo fala um pouco de algumas empresas que eu tenho hoje, alguns negócios que eu administro. Então, o Casas, né, C4S4, se pronuncia Casas, que é de tecnologia para o mercado imobiliário. O Website Novo, que é uma agência de marketing digital, e Número de Gestão, que é uma consultoria empresarial. Abaixo a gente tem aqui um campo de qualificações, onde eu mostro um pouco sobre algumas qualificações que eu já fiz, né? Então eu falo aqui que eu sou corretor de imóveis, que sou avaliador de imóveis, que eu participei de um grupo chamado Realtors, que eu fiz o Empretec, que eu fiz o Ignição Digital, Fórmula de Lançamento, Brasília Marketing School, onde fiz alguns cursos de marketing, 99 Canvas, onde você aprende a aplicar o Canvas Business Model, alguns cursos na Homero Reis Consultores, Lego Serious Play e vários outros que vocês podem ver no meu LinkedIn depois, tá? Abaixo a gente tem uma seção de parceiros, com as logos aqui de algumas empresas parceiras que contribuem hoje em dia para o desenvolvimento dos nossos trabalhos. E o fim do site. Na sequência, nós temos o nosso site de imobiliária, tá? Que eu peguei como exemplo aqui o site da Bordalo Prime. Tem um layout que eu gosto bastante e que vale a pena mostrar como exemplo. Então, como que está estruturado o site da Bordalo Prime, que é um site para imobiliária, ou seja, um site para expor imóveis? Então, em primeiro lugar, a gente tem aqui o nosso menu, onde a gente pode clicar e ir para as respectivas seções. Tem alguns links para as redes sociais, o que é muito legal, porque trabalha posicionamento orgânico. E no outro canto a gente tem aqui a logo do Bordalo Prime. No fundo, na nossa capa Hero, a gente tem um vídeo passando semelhante ao que estava aparecendo no meu site pessoal. Embaixo, na nossa próxima seção, o que a gente observa é um filtro de pesquisa, onde a pessoa pode estar aqui selecionando o que ela quer buscar e aplicando para encontrar os resultados de pesquisa dentro dos imóveis que estão publicados no site dessa empresa. Abaixo do filtro, a gente já chega com os resultados de pesquisa em si, que são os próprios imóveis que foram alimentados dentro da plataforma e que estão disponíveis para serem vistos por qualquer pessoa que tenha interesse em comprar. Abaixo dos imóveis, a gente tem um campo de contato com alguns depoimentos na lateral, né, de algumas pessoas aí que já foram atendidos pela empresa, e no final a gente tem um grande rodapé, onde a gente repete o menu, os ícones, a logo e algumas informações sobre a empresa. Quando a gente fala de site oficial, esses são os dois tipos de site, as duas principais tecnologias que podem estar contribuindo
para o nosso negócio. Na sequência, a gente vai falar dos portais imobiliários em si, em quais são as vantagens de usar os portais imobiliários. Neles, nós podemos anunciar, você pode anunciar os seus imóveis para o público maior, você pode encontrar imóveis de forma assertiva, você pode realizar pesquisas de mercado, avaliações de imóveis e mais. O que faz na prática? Os portais imobiliários, na prática, eles servem para organizar e distribuir os anúncios de imóveis de vários corretores e imobiliários em um só lugar. O que é preciso para usar um portal imobiliário? Para usar um portal imobiliário, para realizar uma pesquisa, né? Ou seja, para você simplesmente acessar e buscar por imóveis é gratuito. Mas para anunciar é necessário que você contrate um plano da plataforma. Cada portal tem os seus próprios planos com seus próprios valores. E dentro dos portais você também tem a opção de destacar os seus imóveis, ou seja, quando você paga mais por um destaque, você fixa o seu anúncio no topo desse portal imobiliário, que faz ele ser visto por mais pessoas e aumenta a probabilidade de fechar o seu negócio em menos tempo. Essas são algumas funcionalidades do portal imobiliário. Agora, quais são alguns exemplos de portais imobiliários? Quando falamos de portais imobiliários, a gente está falando aí de tecnologias como o W Imóveis, o Zap Imóveis, o DF Imóveis, o Viva Real, a OLX, o Mercado Livre, a rede Net Imóveis, a rede Imóvel Web e outros portais imobiliários. Lembrando aí que um dos maiores do país, né, um de mais visibilidade nacional é o Zap Imóveis. Depois do Zap Imóveis a gente tem aí OLX, Mercado Livre, Viva Real, Imóvel Web, Net Imóveis. Realidade virtual, galera. Agora sim, chegamos aqui na parte que a maioria das pessoas realmente queria chegar, né? Queria ouvir falar um pouco mais sobre realidade virtual. Então, galera, realidade virtual é aquela que a gente usa o óculos para visualizar um ambiente 360 graus. Então, quais são as vantagens de usar a realidade virtual? Ela agrega valor ao imóvel, diferencia os corretores e imobiliários que a utilizam. Ela usa um óculos VR para o usuário poder visualizar a tecnologia, ela exibe maior riqueza de detalhes, permite visualizar o ambiente em 360 graus, permite visualizar o imóvel como se você estivesse dentro dele e interagir com elementos visuais. Na prática, o que o óculos de realidade virtual faz? Permite que o usuário entre em ambientes por meio do óculos de realidade virtual e visualize tudo em 360 graus. O que isso significa? Significa que quando você está com o óculos, você consegue olhar para o teto, para o chão, para os lados ou para trás, que você vai ver o ambiente. Ou seja, ele acaba permitindo que você interaja com elementos visuais. Quando você tem, por exemplo, dentro do ambiente, você consegue colocar um botão que por meio do óculos você consegue clicar e interagir com o ambiente. E também ele te propicia ter uma noção real de como o imóvel é de fato, antes de você ir visitar ele fisicamente. Então, a principal vantagem da realidade virtual no mercado imobiliário é que ele faz o cliente ganhar tempo. E hoje, o nosso bem mais precioso de qualquer empresa, de qualquer pessoa, de qualquer profissional, é o nosso tempo. Então, tudo que faz a gente ganhar tempo tem valor. O que você precisa para usar a realidade virtual? Você precisa de uma câmera 360 para criar as mídias, você precisa de um computador para editar as mídias e de uma conta na plataforma que você vai usar para fazer o upload. Além de um óculos de realidade virtual para você poder visualizar as mídias, ou para o seu cliente poder visualizar as mídias. Quais tipos de mídias em realidade virtual a gente tem atualmente? Então, algumas plataformas aí conhecidas, famosas, que têm esse serviço de realidade virtual são o próprio YouTube, um site oficial, né? Ou seja, quando você tem seu próprio site, você tem ferramentas próprias que você consegue colocar dentro dele e que permitem te fazer o upload dessas mídias, ou seja, disponibilizar as fotos e vídeos em 360 graus do seu imóvel dentro do seu próprio site. A gente tem também o PS4 VR, Netflix VR, temos também o Google Street View, aplicativos para celular e outros. Então aqui alguns exemplos. Quando a gente fala do Netflix VR, olha que legal, a gente aparece nessa sala, que é como se fosse um telão gigante na nossa frente, que a gente pode assistir filmes, assistir séries, assistir qualquer conteúdo que esteja disponibilizado dentro da plataforma, como se você estivesse num ambiente diferente, numa sala diferente, com uma tela maior. O Google Street View,
te permite caminhar por ambientes internos, por cidades, por empresas, enfim, por diversos tipos aí de localidades utilizando o óculos de realidade virtual. E o YouTube, que permite que a gente faça o upload dos vídeos em 360 e também da realidade virtual em si. Então, sempre que tem essa máscarazinha desenhada no aplicativo ou no vídeo, significa que você tem a possibilidade de clicar nela, colocar o seu celular num óculos de realidade virtual e visualizar ele por meio dessa tecnologia. Na sequência, nós entramos nos tão falados óculos de realidade virtual em si. Então, pessoal, quais são as vantagens de usar um óculos de realidade virtual? Os óculos possibilitam uma experiência imersiva, visão em 360 graus, noção de profundidade, que é uma coisa que as fotos comuns e os vídeos comuns não dão pra gente. Interação com elementos visuais, que são aqueles que eu falei para vocês que podem ser adicionados ao ambiente em realidade virtual e que permitem que você clique, que você passe por cima a sua visão e vai puxar um menu estendido, vai colocar imagens, vai fazer aparecer objetos, vai fazer aparecer pessoas dentro do ambiente digital ou outras coisas. E também tem a possibilidade de você conhecer diversos lugares reais sem sair do lugar. Então você pode conhecer vários imóveis diferentes de uma forma muito mais realista, sem precisar sair do seu escritório, sem precisar sair da sua casa, sem precisar se deslocar, gastar tempo e gastar dinheiro para ver um imóvel que provavelmente ou talvez nem vá agradar essa pessoa em potencial. Então, na prática, como funciona? O que faz na prática? Funciona como uma interface visual de interação com ambientes digitais de forma imersiva. O que eu preciso para usar o óculos de realidade virtual? Você precisa do equipamento óculos. Então, existem 4 tipos de óculos de realidade virtual, né? Existem os óculos de realidade virtual para PC, para console, standalone e smartphone. Qual a diferença entre cada um deles? O óculos de realidade virtual para PC precisa necessariamente estar ligado a um PC para funcionar. O console, ele vai estar ligado a alguma plataforma, algum videogame ou algo do tipo. Então, por exemplo, o PS4 VR é um óculos de realidade virtual para console, certo? A gente tem também aí os do Xbox e outras plataformas. Standalone são os óculos de realidade virtual que funcionam sozinhos, por si só. Não tem a necessidade de você estar conectando ele a nenhuma outra plataforma para ele funcionar. Já os óculos de realidade virtual smartphone, do tipo smartphone, são aqueles que você usa o seu próprio celular como tela do óculos. Então você entra no vídeo pelo celular, coloca ele dentro do óculos e o óculos com o celular vai estar aí fazendo o trabalho de te mostrar a realidade virtual. Então, para isso, você vai precisar de um celular, né? Dependendo do óculos que você vai usar, de acesso à internet e dos respectivos softwares para você poder navegar dentro dessa plataforma. Quais são alguns exemplos dessa tecnologia? Quando nós falamos de óculos de realidade virtual, nós falamos de Google Cardboard, PlayStation VR, Samsung Gear VR, Oculus Quest 2, Oculus Rift F e vários outros. Então, eu tenho aqui para mostrar para vocês alguns exemplos. Então, Google Cardboard. Pessoal, esse óculos aqui foi o meu primeiro óculos de realidade virtual. O primeiro Google Cardboard que eu comprei foi comprado lá por volta de 2015, 2016 e foi onde eu realmente comecei a aprender sobre a tecnologia, a fuçar, a estudar e saber um pouco mais. Então, como que é aqui? Ó, a gente abre ele, bota o vídeo no celular, bota o celular no óculos e pronto. Ele já vai estar pronto para ser usado. Outra tecnologia de óculos de realidade virtual que eu já tenho também há algum tempo é o Samsung Gear VR, tá? Então ele usa o mesmo princípio aí do óculos de realidade virtual Google Cardboard, mas ele é uma plataforma própria da Samsung para usar alguns aparelhos desse tipo. Então nele você também coloca o celular dentro, tá? Você pluga ele aqui, coloca dentro e ele vai te possibilitar visualizar as mídias em realidade virtual. Para finalizar essa parte de óculos de realidade virtual, eu tenho o meu xodózinho aqui, que é o PS4 VR. Esse aqui foi o meu principal investimento na época da imobiliária.
e foi com ele que eu comecei a apresentar de fato os meus primeiros imóveis 360. Então, quando a gente fala de custo-benefício e qualidade do produto, o óculos VR do PlayStation 4 é com certeza uma das melhores opções, beleza? O único ponto negativo dessa tecnologia é que você necessariamente vai precisar do console PlayStation 4 para estar utilizando ela como ela deve ser utilizada. Prosseguindo, nós entramos agora na tecnologia de tour virtual, que eu já dei uma pequena amostra para vocês de como funciona, né? Então são aquelas que a gente tira as fotos 360 e configura botões dentro dela para que o usuário possa caminhar de um ambiente para outro. Então, quais são as vantagens do Tour 360? Ele não necessita do óculos de realidade virtual, ou seja, você utiliza o Tour virtual direto pela tela do seu celular. Então você entra no imóvel, vai arrastando e vai conseguindo visualizar, né, todo o ambiente em 360 graus. Ele pode ser usado em qualquer smartphone, além de utilizar uma interface simples e intuitiva. Então ele é muito simples de ser usado. O que o Tour virtual faz na prática? Permite caminhar pelo imóvel, visualizar em 360 e interagir com o ambiente sem a necessidade do óculos VR. Pode ser usado em qualquer smartphone que tenha um giroscópio. Então, o único pré-requisito para que o seu celular utilize a tecnologia de visualização 360 é que ele tem que ter um giroscópio interno. Isso, hoje em dia, todos os celulares têm, tá, pessoal? Não é nenhuma tecnologia complicada de se encontrar, não. É muito raro um celular que não tenha giroscópio. O que eu preciso para usar o Tour virtual? Qualquer smartphone com giroscópio, câmera 360 para criar as mídias e o computador para editar e fazer o upload dessas mídias. Alguns exemplos dessas tecnologias de Tour virtual, tá? Então, pessoal, a gente tem aqui o vídeo 360 no YouTube, que nós já mostramos, né? Então, esse vídeo 360, ele é aquele que você consegue, enquanto ele está passando, você consegue ir arrastando a imagem e visualizando cada um dos ângulos desse vídeo, ou você também tem a opção de pausar o vídeo para poder ver com mais detalhes o ambiente todo. Outro tipo de tour virtual é o que você faz o upload no seu site oficial, que você pode estar configurando os caminhos, ambientes e os botões dentro deles, igual a gente viu lá no início do nosso aulão de tecnologia para o mercado imobiliário como vantagem competitiva. Outra tecnologia é o Google Street View. Essa daqui a maioria das pessoas já estão mais familiarizadas e já usaram em algum momento da sua vida, né, para algum tipo de atividade. Já o Matterport, quando a gente fala de fotos e vídeos 360, realidade virtual e tour virtual, é com certeza uma das tecnologias mais avançadas que existem atualmente. E ela também é uma das tecnologias mais caras que tem atualmente. Então, os valores dela são bem salgados, ela utiliza um equipamento específico para criar as mídias dela, só que ele também traz algumas vantagens muito legais com relação às câmeras 360 comuns. Então, a tecnologia Matterport, que é uma caixinha quadradinha assim, ó, que a gente vai ver um pouco mais pra frente, ela não só faz as fotos 360, mas ela também cria um mapa 3D do ambiente, que é isso aqui que a gente tá vendo, tá? Isso aqui é um mapa 3D escaneado e que permite que você não só faça o tour virtual, mas também entre no imóvel por meio da realidade virtual e visualize o ambiente inteiro em um modelo 3D. Isso aqui é um diferencial para essa tecnologia. Próxima tecnologia, galera. Agora chegamos às câmeras 360, as tão famosas câmeras 360. Como que funciona? Quais são as vantagens das câmeras 360? As câmeras 360 são pequenas, de um modo geral, de fácil transporte, tem alta resolução de imagem e captura o ambiente em 360 graus. O que faz na prática? Na prática, ela tira fotos e grava vídeos 360. Então ela possui duas lentes que captam 180 graus. Então elas captam duas imagens de 180 graus, uma na frente e outra atrás. E um software que, quando essa foto, esse vídeo é gravado, une essas duas imagens ou fotos em 180 graus e cria uma única mídia em 360. Então, na prática, é assim que ela funciona. E o que você precisa para usar a câmera 360? Você precisa ter o equipamento, câmera 360, unidade de armazenamento para as mídias, um computador para a edição das mídias e a plataforma de upload para você colocar as suas fotos, os seus vídeos 360 online. Quais são alguns exemplos
dessas tecnologias. Então, hoje nós temos aí um grande destaque para a câmera 360 Insta360 One X2. Então, atualmente, essa está sendo uma das melhores opções do mercado. Nós temos também a Nikon 360 K-Mission, a Insta360 é essa aqui, Nikon 360 K-Mission é essa aqui, quadradinha, LG 360 Cam é essa daqui cinzinha, Ricoh Theta é essa outra aqui, Ricoh Theta Z1, Ricoh Theta SC2, GoPro Max e Matterport. Matterport é uma tecnologia que a gente já falou agora há pouco, né? E essa aqui é a carinha dele, ó. Se você ver, ele é um equipamento bem diferente dos outros, ele é um pouquinho maior também, mas ele também tem a capacidade aí de criar mídias em um nível superior ao das outras câmeras 360. Então, pessoal, agora vamos para a realidade aumentada, que também é uma outra tecnologia que o pessoal gosta muito aí, que chama muita atenção de quem utiliza. Então, quais são as vantagens desta tecnologia? Ela agrega valor, diferencia o corretor imobiliário que a utiliza, possibilita a interações imersivas, aumenta o engajamento dos usuários e as conversões em vendas. O que faz na prática? Projeta objetos 3D sobre o mundo real através da tela do celular. Ou seja, você vai pegar, vai ler o seu arquivo de realidade aumentada, vai apontar para o respectivo código, para o respectivo ambiente, e ele vai projetar na tela do seu celular um objeto que não existe ali na realidade, mas que por meio da tela do celular você enxerga ele e ele interage com o ambiente. Então, o que faz na prática? Projeta objeto 3D sobre o mundo real através da tela do celular, acabei de falar. O que você precisa para usar? Você precisa de um celular com um leitor de QR Code e uma plataforma de criação para desenvolver a mídia. Ou seja, se você quer criar realidade aumentada, você precisa de uma plataforma de desenvolvimento AR. Se você quer simplesmente usar, se você quer consumir o conteúdo, você precisa de um celular com QR Code. Vamos a alguns exemplos da tecnologia, galera. Essa parte aqui é muito legal. Então, quais são alguns exemplos? Nós temos aí Vuforia, que é um software de desenvolvimento para realidade aumentada. Nós temos o Unity 3D, que também é uma plataforma de desenvolvimento, e o Zapar, que é outra. Tem dois exemplos aqui de realidade virtual que são muito legais. O primeiro é esse aqui, que vai mostrar para vocês um colibri AR. Então eu quero que vocês testem aí agora. Puxa o celular de vocês, galera. Quem tiver leitor de QR Code, lê primeiro esse QR Codezinho aqui, aceita as permissões, depois aponta a câmera do celular de novo e lê esse segundo aqui. Faz aí e manda para mim no chat quem conseguiu. Esse outro aqui, ó, na nossa segunda mídia de realidade aumentada, ele pode ser impresso fisicamente, tá? Ele não é um cartão online, ele você imprime fisicamente. Então, quando a pessoa lê esse QR Code aqui, ele vai entrar numa janelinha que vai solicitar algumas permissões, e aí depois que solicita essas permissões, você aponta de novo a câmera e ele vai dar vida para esse vídeo e vai também colocar um botão aqui em cima, mais 3 botões aqui embaixo que vão estar flutuando no ambiente. Esse cartão aqui, galera, infelizmente, ele não está funcionando em todos os tipos de celular e todas as plataformas. Tem alguns que não rodam ele direito. Mas se você tá me assistindo aí, pessoal, e tem a oportunidade de ler esse QR Code aqui, ó, com o seu celular, faz isso aí agora e manda para mim no comentário se funcionou. O que você achou, galera? Lê aí o QR Code do colibri. Muito bem, muito bem. É isso aí, galera. Então, vamos continuar. Nossa próxima tecnologia são os cartões virtuais em si. Então, quando a gente fala de cartão virtual, que é a evolução do nosso cartão de visita tradicional, aquele pequenininho em papel, pode se destrinchar em duas tecnologias. Então, cartão virtual em PDF ou cartão virtual em realidade aumentada. O cartão virtual em realidade aumentada é esse azulzinho aqui, né? Esse aqui é um modelo que eu já mostrei para vocês. E esse aqui, que está no fundo, já é um cartão PDF, tá? Então, quais as vantagens de usar o cartão PDF ou o cartão de realidade aumentada? Ele agrega valor, diferencia os corretores imobiliários que as utilizam, coleta o WhatsApp de novos clientes em potencial, gera novas oportunidades de negócio, impressiona o cliente, isso é muito importante,
gera credibilidade e passa confiança, que é o que a gente mais precisa para de fato executar os negócios que nós temos interesse. Confiança, credibilidade. O que o cartão virtual PDF ou AR faz na prática? O cartão virtual em PDF, ele tem botões que vão te direcionar para páginas, redes sociais, WhatsApp, localização ou qualquer outra informação que você tem interesse em colocar no seu PDF. Já o cartão AR projeta na tela do seu celular objetos que não existem no mundo real, mas que interagem com o ambiente. O app leitor de PDF ou leitor de QR Code, para você ler cartão em PDF, você precisa ter um leitor de PDF no seu celular ou computador. Para ler a realidade aumentada, você precisa de um leitor de QR Code no seu celular. Para criar é necessário um editor de PDF, né? Ou seja, para você criar o cartão virtual em PDF, você precisa de um editor de PDF ou uma plataforma AR para criar a sua mídia em realidade aumentada. Quais são os exemplos desses tipos de cartão? O cartão realidade aumentada nós já mostramos anteriormente. Já o cartão PDF temos aqui agora 3 novas opções, né? Exemplos para mostrar para vocês. Quais ferramentas a gente pode usar para fazer esse tipo de mídia? Então a gente pode usar Small PDF, LibreOffice, Canva, Adobe PDF e outros. Tá? Então, Small PDF para editar PDF, LibreOffice para fazer outros tipos de edição, Canva para criar artes, para fazer links e tudo mais, Adobe PDF, que é uma ferramenta oficial. Então, quando a gente vem aqui e clica no nosso cartão, esse cartão ele costuma estar em formato de PDF ou online, tá? Então tem essas duas formas de você poder estar usando ele. Você pode mandar o cartão para o seu cliente direto por PDF, ou você pode mandar um link ou um QR Code que ele vai acessar e vai cair nessa página. Então, caindo nessa página, que é o cartão em si, que ele fica na vertical, né? O cartão é vertical justamente para ele poder se adaptar da melhor forma à tela do celular. Então, diferente do cartão tradicional, que ele é na vertical, né, um retângulozinho vertical, o nosso cartão PDF, ele fica, é um cartão horizontal, aliás, né, o nosso cartão tradicional horizontal, o cartão PDF fica na vertical, porque ele se adapta melhor à tela do celular. Então, clicando aqui, você consegue acessar os respectivos links. Então, o WhatsApp, ele vai abrir o WhatsApp, o Instagram, vai jogar lá para a página do Instagram, né? Localização e qualquer outro botão aí que você coloque e que vai poder estar sendo clicado pelo seu usuário, pelo cliente que você enviou o cartão. Tá? Vou abrir mais um aqui de exemplo. Ó. Esse aqui é um projeto muito legal. Sara Muniz, organização pessoal. Clicando aqui no link do WhatsApp, ele vai abrir a janelinha do WhatsApp, Instagram, a mesma coisa, e localização igual. Prosseguindo, temos agora a nossa tecnologia de documentos personalizados. Quais são as vantagens de você ter um documento personalizado ao invés de entregar um documento comum, feito no Word, seguindo a BNT ou algo desse tipo? As vantagens de ter os seus documentos personalizados são que eles agregam valor, eles diferenciam os corretores imobiliários que os utilizam, ele gera credibilidade, passa confiança e fomenta mais negócios, ou seja, ele gera mais negócios. Utiliza um layout atraente e personalizado, ou seja, ele é feito com o objetivo de encantar o cliente e não de seguir uma ABNT padrãozona e toda, né, quadradona naquele modelo tradicional. Os nossos contratos personalizados, eles têm como objetivo persuadir, influenciar. Então, um layout bonito, com uma arte, com as cores, com a logo marca da sua empresa, ele acaba agregando valor. O que faz na prática esse tipo de documento? Ele agrega valor e passa mais profissionalismo. O que é preciso para você criar um documento personalizado? Para criar é necessário um editor de PDF e para usar apenas um leitor de PDF no seu celular ou computador. Alguns exemplos de documentos personalizados que nós temos aqui na empresa, de trabalhos que nós já desenvolvemos, são a pesquisa de mercado avançada, a avaliação de imóveis, termo de compromisso, o contrato de prestação de serviço, contrato de sigilo, contrato de aluguel
e outros. Entra aí também contrato de compra e venda, né? E aí vai. Após os nossos documentos personalizados, chegamos à nossa tão falada logo 3D. Quais são as vantagens de você ter uma logo 3D? Ela agrega valor ao seu negócio, diferencia os corretores imobiliários que a utilizam, chama a atenção, pode ser usada no VR, ou seja, na realidade virtual, ou na AR, que é a realidade aumentada. Ela serve para você fazer impressão 3D, então em impressoras 3D você consegue imprimir a sua logo 3D, o seu objeto. Você pode usar ela nos metaversos, que é um assunto muito interessante, que nós não vamos tratar no nosso aulão de hoje para não ficar muito extenso, mas que eu vou falar brevemente para vocês aqui. E na prática, ela apresenta uma logomarca interativa em 3 dimensões. O que você precisa para usar? Para usar, você precisa de um celular, um computador ou um óculos VR. Para criar é necessário um software de edição 3D, né? Ou um software de modelagem 3D e uma plataforma para fazer o upload. Então, pessoal, puxando um pouquinho aí esse gancho do metaverso, é um assunto interessante que a maioria das pessoas tende a não entender muito bem como funciona. Quando a gente fala de metaverso, pessoal, não existe um metaverso. São vários metaversos. E cada um deles é como se fosse um jogo, né? Onde você cria uma conta, entra e tem a possibilidade de interagir com outros usuários dentro de um mundo aberto, só que numa escala muito maior do que era possível há alguns anos atrás, né? Então é isso que caracteriza o metaverso como sendo uma espécie de universo no ambiente digital. Ele é um jogo de mundo aberto, né? Uma espécie de jogo de mundo aberto, onde você consegue interagir por meio de avatares 3D, de personagens, enfim, de contas que você tem lá, com outros usuários, com palestrantes, em ambientes interativos digitais e de uma forma que ainda está se desenvolvendo, né? Então essa é a grande vantagem das novas tecnologias. É um oceano azul para se explorar possibilidades e oportunidades. Prosseguindo com os exemplos para a criação de logos 3D, nós temos aqui algumas plataformas de modelagem 3D ou para fazer o upload dessas mídias. Então aqui a gente tem o Blender, Unity 3D, Sketchfab, My Mini Factory, Thingiverse, Cult 3D e outros. Clicando aqui no link, a gente consegue abrir a minha própria logo 3D que hoje fica online no meu Instagram. Então isso aqui é uma página que eu chamo de menu interativo, que tem alguns links objetivos para os meus negócios e que fica lá no meu Instagram. Então essa aqui é a logo 3D, olha que legal como ela é na prática. Você consegue mexer nela, consegue dar zoom, você consegue ver o brilho, você consegue olhar os detalhes com uma riqueza muito grande, né? Girar para qualquer lado, tirar o zoom. E ela não funciona só desse jeito. Esse aqui foi apenas um tipo de apresentação que eu usei para engajar um pouco, prender o usuário na página, né? Então quando a pessoa começa a rolar isso aqui no celular com o dedo, ela fica ali brincando um tempinho e isso acaba chamando a atenção dela para os outros serviços. Na sequência, pessoal, a gente vai ter a nossa última tecnologia como diferencial competitivo. Dentre todas as tecnologias que a gente falou hoje, uma das mais recentes e mais inovadoras e utilizadas por pouquíssimas pessoas são os hologramas. O que é um holograma? Quais são suas vantagens? As vantagens de usar os hologramas são que eles agregam valor, diferenciam os corretores imobiliários que utilizam, serve para ambientes físicos, ou seja, ele é uma tecnologia para se usar em pontos físicos de venda ou escritórios e chama muita atenção, além de atrair novos clientes. Então, quando você coloca, por exemplo, na entrada do seu escritório, isso é um negócio que chama muito a atenção do cliente e acaba, às vezes, dando a oportunidade dele entrar no seu escritório e conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, o seu serviço. O que faz na prática? Ele projeta imagens e vídeos 3D no ar sem a necessidade de uma tela. Então, você tem aquela impressão de que existe um objeto 3D flutuando ali, mas, na verdade, ele está sendo projetado por meio de uma tecnologia que a gente chama de Hologram Fan, que nós vamos ver na sequência. O que é preciso para usar? Você precisa do equipamento de holograma, de um computador para edição das mídias e do local físico para a instalação do equipamento. Quais são alguns exemplos aí dessa tecnologia?
Os hologram fans, quando a gente fala de hologramas, pessoal, existem vários tipos de hologramas, tá? Existem os hologramas feitos com laser, os projetores que fazem em cima de fumaça, os hologram fans, que são esses que parecem com um ventilador, e algumas outras. Contudo, galera, qual é a diferença entre um e outro e por que eu trouxe para vocês só os hologram fans, né? Os ventiladores de holograma? Porque essa é a única tecnologia que já é comercial atualmente. Então, as outras tecnologias de holograma ainda não são comerciais, pessoal. Elas estão sendo desenvolvidas por empresas, por laboratórios, e você não tem a possibilidade de comprar elas para usar no seu negócio. Já os hologram fans, a gente tem, já é uma das tecnologias mais antigas relacionadas a hologramas, que existem diversas marcas e diversos modelos para a gente poder estar adquirindo hoje em dia. Eles podem ser utilizados de duas formas: individualmente, vou até passar aqui o vídeo com alguns exemplos de hologramas que eu fiz para vocês, tá? Esse ventilador ele gira e ele simula uma espécie de tela no ar, como se não tivesse nada, né? Então o fundo ele fica transparente e ele projeta a imagem. Eles podem ser usados de duas formas: individualmente ou em conjunto, onde você cria uma parede de hologramas que interagem para criar uma só imagem maior. Então é assim que funciona a tecnologia de hologramas hoje em dia. Essa realmente é um grande diferencial para quem usa, ela é muito interessante e ainda está muito no início. Como ela é uma tecnologia muito nova, a maioria esmagadora dos equipamentos que a gente tem para comprar são equipamentos produzidos na China e com marcas não muito conhecidas. Então aqui eu coloquei para vocês alguns exemplos, né, de hologram fans. Então a gente tem aí Hyper-VSN, HoloLens 2 da Microsoft, Proton-M Hologram, Lightfield Labs e outros. Mas desses aqui, pessoal, uma que eu conheço, tá? Que eu entrei em contato com a empresa, eu tive a oportunidade de fazer uma reunião, de perguntar sobre preços, de entender como funciona, é a Hyper-VSN. Então essa daqui é uma que eu posso recomendar para você que está querendo investir nessa tecnologia. Maravilha, pessoal?